E eu quero falar nessa série sobre as 7 pedras proféticas na Bíblia. Apesar que tem muitas pedras com muitos significados, mas eu separei 7 para nós ministrarmos. A primeira pedra se encontra em Gênesis capítulo número 28, verso 18, que diz assim: Jacó levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Meu querido, como nós iremos falar sobre 7 pedras proféticas, nós vamos dar início a um grande acontecimento com uma pedra que nunca, se ela tivesse imaginação, se ela tivesse como analisar a sua vida, essa pedra jamais poderia pensar, que ela seria o que ela passou a ser. Por quê, meu querido? Porque no meio de pedras, no meio local de pedra, tem pedra de todo tipo. Mas Jacó, quando ele estava procurando o local para dormir, ele percebeu que precisaria de um apoio para o seu pescoço, para a sua cabeça, para que viesse ter um sono mais tranquilo. E diz a Bíblia que ele pegou uma pedra. Imagina você no meio de tantas pedras. Eu fico imaginando a nossa vida. Nós também somos assim. No meio de tantas pedras jogadas por aí, Deus nos pega como pedra e nos transforma em altar do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Assim foi Jacó. Dormiu naquela pedra, sonhou naquela noite, e o sonho dele foi um sonho que ele viu uma escada que saía da onde ele estava e ia até o topo do altar do Senhor. E anjos subiam e desciam ali naquele local. E de manhã ele acordou e disse: poxa vida, este local não é um local comum. Esse local não é outro senão a casa de Deus. E ele pegou aquela pedra e colocou ela como um pilar, e ali ele construiu um altar. Pedra profética. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas. Olha só o que a Bíblia diz: nós somos pedras vivas, aonde estamos edificando a casa do Senhor. E a partir dali, aquele local, aquela pedra deixou de ser pisada pelas pessoas, deixou de ser desrespeitada pelas pessoas, e ela passou a ser um local da manifestação da glória de Deus. Meu querido, nós somos essa pedra. Você é essa pedra que um dia o Senhor transformou ela num altar, transformou ela num local de adoração. Você é o templo do Espírito Santo, e você deixou de ser uma pessoa comum e passou a ser uma pessoa tremendamente usada pelo Senhor. Você é uma pedra viva, você é uma pedra profética, você é o altar do Senhor, você é onde Deus manifesta o poder dele aqui na terra. Que Deus te abençoe, pedra viva. Que Deus te abençoe, pedra profética. Essa pedra que um dia não servia para nada, Deus escolhe ela abençoa Jacó, e agora Jacó abençoou aquela pedra e consagrou, derramou óleo, e ela passou a ser uma pedra especial. Você é especial. Você é de Deus, e Deus tem prazer de te usar e te abençoar. Que Deus te abençoe. E eu quero ministrar a segunda ministração, é a pedra da ressurreição. Diz a Bíblia em São Lucas capítulo número 24, verso 2: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiaria que tinha preparado.
e acharam a pedra do sepulcro removida. Acharam a pedra do sepulcro removida. Meu querido, quando Jesus ele foi sepultado, todos nós sabemos que foi colocado uma enorme pedra ali na sepultura para que os discípulos não viessem tirar Jesus e falar que ele ressuscitou. Aquela pedra era uma pedra enorme, muito pesada, e aquela pedra ficou ali como segurança. Aquela pedra era o impedimento para Jesus sair lá de dentro. Me chama a atenção a nossa vida após a morte. Muitas vezes nós ficamos imaginando como que o nosso corpo, como que esse corpo que vai ser desfeito, como que essa carne que vai ser desfeita, como que os órgãos que serão desfeitos, e muitos nem são sepultados junto com o cadáver, como que vai surgir um novo corpo. Aí está o grande segredo e o grande milagre. Tudo isso que a gente pensa são pedras que é colocada para tentar desviar a nossa atenção, para nós não acreditarmos na ressurreição. Mas a ressurreição, não existe nada, não existe pedra, não existe peso, não existe fechadura, não existe incredulidade. Você pode crer ou não crer, a ressurreição ela é verdadeira. Diz a Bíblia que o Senhor irá nos dar um novo corpo. Olha, os 7 metros de profundidade, as gavetas lacradas não vão nos segurar, porque quando o Senhor determinar a ressurreição, nada vai nos segurar, e nós iremos levantar com um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo sem dor, um corpo sem sangue, um corpo sem sofrimento, mas um corpo transformado, um corpo espiritual. Você pode dar glória a Deus por isso? Eles esperavam que a pedra iria impedir a ressurreição de Jesus. Muitas vezes colocam pedras no nosso caminho, tentando impedir o nosso avanço, mas nenhuma pedra pode impedir o nosso avanço. Maior é aquele que tem o poder da ressurreição. Nada, a pedra vai ser removida, como diz a Bíblia aqui, que aquela pedra ela estava removida, a pedra foi tirada. Oh, meu querido, fique em paz, porque pedras que colocam no teu caminho, elas serão removidas pelo poder do Senhor. E a surpresa que o inimigo vai ter é que você vai continuar cheio da graça, cheio da presença do Senhor e sendo um grande vencedor. Eu creio na ressurreição. Eu creio que não importa o tipo de morte que eu vou ter, mas eu creio que o Senhor vai me dar um novo corpo e eu irei habitar com o Senhor. Eu creio que você também crê também desta forma. Pedra nenhuma vai poder impedir. Pode ter certeza, nada vai impedir você viver a vida eterna. Que Deus te abençoe. Pai, abençoa esta vida para que ela continue firme aguardando o dia da grande ressurreição. Que nenhuma pedra venha impedir ela, ó Deus, chegar aonde ela sonha. Que a maior vitória do ser humano é a vida eterna. Assim eu te abençoo, meu querido, minha querida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedra de honra. Quero ler Gênesis capítulo número 29, verso 10, que diz assim: E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe,
chegou Jacó e revolveu a pedra sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. Esse texto aqui fala sobre Jacó agindo de uma forma honrosa, de uma forma ética, de uma forma bondosa, prestando uma honra a Raquel e prestando uma honra também a Labão. Meu querido, é muito importante a gente investir nas pessoas sem saber o que vai ser essas pessoas em relação à nossa vida lá no futuro. Imagina você a primeira atitude de Jacó quando ele chegou no poço e ele viu Raquel e conversaram, e ali houve um entendimento que seriam parentes. A primeira postura que ele teve foi remover aquela pedra pesada, enorme do poço e tirar água para dar para todo aquele gado de Labão. Jacó, sem saber, ele estava investindo na sua esposa. Sem saber, ele estava investindo no seu sogro. Sem saber, ele estava investindo no seu próprio gado. Aquele gado não era dele, mas um dia, conforme a história, quase todas as pessoas conhecem, aquele gado que ele deu água é o gado que passou a ser propriedade dele. Mas o mais bonito é a honra. Como é bom a gente honrar as pessoas. Como é bom a gente prestar favor às pessoas. Como é bom a gente ajudar as pessoas sem nenhum interesse. Há uma unção sobre a honra, porque quem presta honra, ele recebe honra em dobro. Jacó, chegando, recém-chegado, conhecendo ali a família, aconteceu uma coisa profética poderosa. Quando ele toca na pedra do poço, Deus diz o seguinte: Jacó, essa honra sua vai te dar o privilégio de você casar com essa jovem bonita. Jacó, essa honra sua vai te dar o privilégio de você ter um sogro dono deste gado. E eu vou mais longe, Jacó, esse gado vai te pertencer também. Você vai sair daqui rico por causa dessa postura de honra. Vamos honrar as pessoas. Vamos honrar os pais. Vamos honrar nossos cônjuges. Vamos honrar os nossos filhos. Vamos honrar o patrão. Vamos honrar o pastor. Vamos honrar as pessoas que tanto precisam da nossa honra. Que Deus te abençoe. Que você venha honrar e semear essa honra para colher dupla honra no futuro. Quero ministrar a pedra do reconhecimento. 1 Samuel, capítulo número 7, verso 12, dizendo assim: Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Meu querido, é muito importante a gente marcar épocas, acontecimento, honrando esse acontecimento. É muito importante a gente lembrar que Deus tem feito coisas extraordinárias em nossas vidas. É importante a gente marcar, talvez em uma agenda, talvez no computador, talvez no celular, talvez salvar num arquivo, na nuvem, acontecimentos extraordinários. Aqui a Bíblia fala que Samuel, ele pegou uma pedra, e quando fala de pedra, está falando
de algo que fica marcado para sempre. É uma marca, é o tipo de um produto que ele não se desfaz. Então ele pega uma pedra e ele coloca entre lista e 100. E ele chamou aquele local de Ebenezer. E ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho dito o seguinte: o Senhor, ele tem me ajudado em várias fases da minha vida. Eu não posso esquecer de forma nenhuma dos benefícios do Senhor. Eu já tive momentos de olhar e não ver nenhuma alternativa, nenhuma saída, e receber um grande milagre do Senhor. Eu me recordo uma certa ocasião, eu era bem mais novo, isso já tem mais de 20 anos, e eu sentia uma dor muito forte no estômago. Eu sentia dificuldades para me alimentar, eu não poderia comer comida gordurosa, eu não poderia tomar leite, eu não poderia comer doce, e aquela dor geralmente ela era constante e doía muito e trazia um mal-estar muito grande. E uma certa ocasião eu estava em um culto, e naquele culto, sem ninguém colocar as mãos sobre mim, foi um milagre que Deus usou através da palavra. Foi liberada uma palavra profética de cura, e eu tomei posse daquela palavra de cura, e naquele dia o Senhor me curou. Passaram muitos anos, passaram 6, 7 anos, eu fui fazer um check-up, e o médico pediu que poderia aproveitar e fazer uma endoscopia. E quando fez a endoscopia, terminou, o médico disse para mim: você fez alguma cirurgia de úlcera no seu estômago? Eu disse: não. Ele disse: porque você tem cicatriz de 2 úlceras no duodeno, como se fosse uma cirurgia. Ô irmão, eu não posso dizer outra coisa a não ser Ebenezer. Até aqui o Senhor me ajudou. Hoje, meus queridos, já com quase 70 anos de idade, eu faço todas as atividades, moro em uma chácara, num local bastante amplo, onde eu tenho a minha horta, onde eu tenho as minhas galinhas, e no meu tempo vago eu faço todo tipo de atividades, não sinto nada. Ando todos os dias de manhã, 6:30 da manhã, estou fazendo a minha caminhada nesse período, porque a gente não está indo para a academia. Eu tenho que dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Eu creio que o Senhor tem te ajudado também. Põe uma pedra para marcar esse acontecimento, uma pedra profética, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, continua abençoando essas vidas. Permita que elas sejam visitadas por Ti. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 17, verso 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu a testa do filisteu. Meu querido, essa pedra é a pedra da vitória. Tem situações que a gente é difícil a gente entender com profundidade. Imagina você enfrentar um gigante com todas as armaduras, enfrentar um homem guerreiro, um homem experiente, um homem preparado, somente com uma pedrinha. Eu quero falar sobre a pedrinha da vitória. A pedrinha da vitória muitas vezes está constituída em uma atitude, por exemplo, de oração,
A oração é uma pedrinha de vitória. Você fica imaginando como que pode você entrar no quarto e buscar Deus e chamar a presença do Senhor e orar, e a pessoa está orando e no mundo espiritual está acontecendo um milagre. Por exemplo, você está orando em favor de uma causa na justiça, Deus muda toda aquela estrutura e te dá a vitória. Você está orando por uma situação de enfermidade, e distante talvez da pessoa que você está orando em favor dela, e aquela pessoa é visitada tremendamente pelo Senhor. Gente, isso é demais da conta. São pedrinhas. Outra pedrinha é a gente ouvir a palavra e crer na palavra. Muitas vezes a palavra é uma pequena porção. Uma frase da palavra é o suficiente para Deus realizar um grande milagre. São pedrinhas que Deus coloca em nossas vidas. Por exemplo, um culto. O culto é uma pedrinha que Deus nos dá. E agora nessa fase tão rara de culto, quando a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra, tem a oportunidade de cultuar o Senhor, nós devemos cultuar o Senhor e olhar e dizer: nossa, essa é a minha pedrinha da vitória. Uma boa amizade, querido, são pedrinhas de vitória. Quantas vezes o milagre vem por uma postura de amizade, um relacionamento que você tem com alguém? Então, você pode tremendamente mover o espiritual através da sua atitude com pequenas coisas. Davi tinha uma pequena pedrinha, mas Davi tinha em suas mãos uma unção, e aquela pedrinha, ela fez um estrago extraordinário. Assim é a tua fé. Se ela for como um grãozinho de mostarda, uma pedrinha de mostarda, você vai ver o milagre acontecendo. Mais uma ministração, que é a pedra da transformação. A palavra de Deus diz em Ezequiel, capítulo número 36, verso 26, diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e darei um coração de carne. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Isso é muito especial para a nossa vida. Querido, a transformação do ser humano é algo que somente Deus tem poder para fazer. Porque a gente carrega a natureza humana e carrega as práticas humanas, a cultura da nossa família, a cultura que a gente conviveu, que viveu. E quando a gente vai para o Senhor, a gente realmente vai com o coração de pedra. Muitas vezes a gente chega diante do Senhor por uma necessidade e não por uma entrega total. Mas Deus é tão poderoso que Ele nos faz uma nova criatura. Ele faz uma cirurgia espiritual, tirando aquele coração duro, aquele coração de pedra, aquele coração que não tem sensibilidade nenhuma, que não tem sentimento espiritual, e Ele transforma em um coração de carne. Ele transforma em uma vida sensível, cuidadosa, zelosa e amorosa. Diz a palavra que o Senhor, quando Ele faz essa troca, Ele põe dentro de nós o Espírito e Ele nos leva a andar nos seus estatutos. Ah, meu querido, a transformação, ela nos dá a oportunidade para a gente ter prazer na lei do Senhor, para a gente viver a lei do Senhor com uma alegria. Muitas pessoas não vêm para Jesus
porque fica pensando, nossa, eu vou sentir falta daquilo que eu fazia antes, da minha vida que eu vivo hoje. Eu não quero ir porque eu vou perder tudo. Meu querido, Deus muda a nossa mente, Deus muda o coração. Os nossos apetites, que eram um apetite por coisas erradas, são transformadas, e Deus nos dá um coração apaixonado pelas coisas sagradas, por aquilo que faz bem, por aquilo que nos sustenta, por aquilo que nos fortalece. O Senhor quer tirar o coração de pedra. O Senhor, Ele não opera aonde há um coração de pedra. Ele tem que tirar o coração de pedra para Ele nos fazer uma nova criatura. E eu creio que se você deixar, Deus muda a sua vida. Eu creio que se você quiser, você vai ser outra pessoa. Talvez eu estou falando com pessoas que até servem a Deus, mas ainda carrega a velha natureza viva, diariamente destacando na sua vida. Eu creio num poder de transformação. Eu creio que Deus tem poder para fazer isso, para mudar esse estilo de vida que nós temos. Se você quiser, Ele pode fazer isso agora. Se você quiser, você pode entregar o seu coração e falar, Senhor, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne, porque é uma promessa. O Senhor te dá um coração de carne. A sétima pedra. E hoje eu quero falar sobre a pedra do novo nome, a pedra branca. Diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, verso 17 assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ah, que coisa linda, que coisa maravilhosa! Nós podemos encerrar dizendo, todas as pedras são importantes, mas essa pedra com novo nome, essa pedra branca, ela é mais importante. Aqui, meu querido, fala sobre o vencedor. Mas antes o Senhor diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Porque, meus queridos, muitas vezes nós somente escutamos o que o Senhor quer falar, mas o Senhor está dizendo para a gente ouvir. Ele está dizendo, o Espírito diz às igrejas. O poder de Deus que está falando conosco agora. É esse poder que está dizendo, ao que vencer. Quer dizer que vai ter pessoas que não vai vencer. E eu profetizo sobre a tua vida que você é um grande vencedor. Como diz o apóstolo São Paulo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você é um grande vencedor. E ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Quer dizer, daquilo que nunca nós experimentamos. Daquilo que nunca ninguém experimentou, está guardado para o vencedor. Vamos vencer, meu querido, vamos vencer, minha querida. Vamos erguer a cabeça e vamos batalhar para vencer, porque o prêmio nos espera. Mas não é só isso. Ele diz também, eu darei uma pedra branca. Dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra eu vou te dar um novo nome. Aleluia! E na pedra eu vou te dar um novo nome. Meu querido, não é a questão de nomenclatura, é a questão do sentido do novo nome. Nós vamos passar a ser chamados, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos ter esse significado porque
nós vamos ser novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, vale a pena lutar e vencer. Vale a pena um dia pegar cada um a sua pedra, e cada pedra com o seu nome, porque os vencedores vão comer do maná escolhido e vão ter o seu nome escrito numa pedra branca. Que Deus te abençoe. Eu encerro essa série de ministrações sobre as 7 pedras proféticas, e eu declaro que um dia você vai presenciar a sua pedra e o seu novo nome.